Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Vamos lá. Paulo Cogos já está na escuta aqui. Olá! Tudo bom, Olá, Paulo? Boa Ludmila. noite! Muito boa noite, Ludmila. Grande honra estar aqui no seu canal. Fico muito agradecido pelo convite. Eu que agradeço aí por você ter aceitado. Já temos mais de 200 pessoas aí na live. E Excelente. conforme nós já conversamos antes, né, sobre esse assunto, eu já conheço o posicionamento do Paulo sobre esse tema, mas por esses dias eu tive levantando essa lebre no meu perfil, né? Só que eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque afinal de contas eu trabalho no serviço público há muitos e muitos anos, né? Mais especificamente há 21, vai fazer 22 anos agora em março, que eu sou servidora pública, né? Em vários cargos diferentes eu fui, né, pulando de um para outro. Então eu sou uma pessoa suspeita para falar a respeito desse Então tema. O você, pessoal vai dizer, oi. você entrou no serviço público bebê, então? Cogos sempre um cavalheiro. Pessoal, vocês que não conhecem Paulo Cogos, é um cara verdadeiramente cavalheiro, né? Num mundo em que os caras se tornaram, né, esquisitos, né? Cavalheirismo saiu de moda. Mas, enfim, de fato eu entrei muito nova, mas talvez eu não seja tão nova como o povo pense que eu sou. Mas, enfim, deixa eu apresentar o nosso convidado. Para quem não conhece, o Cogos, ele faz um belo trabalho aí nas redes sociais pela liberdade. Então, se vocês entrarem aí no perfil, é Nossa Vida de Volta, né? Nossa @ vida de Nossa volta. Vida de Volta. O O meu perfil Cogos, ele mesmo já foi teve... banido. É isso que eu ia falar agora. Ele teve o perfil banido, porque, afinal de contas, ele fala coisas inconvenientes ao sistema. Ele é um ferrenho defensor das liberdades individuais. E, por conta disso, como nós sabemos, as pessoas estão sendo perseguidas. Então, o Cogos acabou perdendo o perfil. Não sei como é que está essa batalha aí, se chegou a judicializar essa perda de perfil, mas o Cogos perdeu o perfil e ele abriu esse novo chamado Nossa Vida de Volta. Então lá ele está sempre se manifestando, né, a favor das liberdades individuais, contra a questão de obrigatoriedade de vacina, enfim, tudo que se refere às perdas da liberdade, o Cogos ele fala sobre. E o Cogos é o que eu chamei de o anarcocapitalista mais famoso do Brasil e mais querido, mais amado do Brasil. E para o pessoal que frequenta aqui o meu perfil, talvez esse seja um assunto não muito... que eles não estão muito familiarizados. Então, eu vou começar essa live perguntando para o Cogos, pedindo para ele explicar para o pessoal o que seria o anarcocapitalismo, qual que é a diferença do anarcocapitalista para o libertário, para o liberal, para o conservador, falar um pouco sobre esses conceitos aí para o pessoal aqui da minha audiência, que tem muita gente do direito e que nunca nem ouviu falar sobre esses assuntos. E depois a gente linka mais para frente da live, quando eles já estiverem familiarizados, a gente linka com essa questão aí dos concursos públicos. Tá com a palavra, meu amigo. Muito obrigado aí pela bela introdução. Não sei se eu sou o anarcocapitalista mais amado, né? Porque tem muitos haters, mas ser amado por você é o suficiente. E a questão é a seguinte: vou fazer com os nossos espectadores o teste político mais curto da história. Eu vou perguntar uma única pergunta. Senhoras e senhores, vocês acham que os bens e serviços numa economia, sejam eles quais forem,
devem ser providos mediante trocas voluntárias do mercado ou mediante coerção armada do monopólio estatal? Se a sua resposta foi a primeira, então você é um anarcocapitalista. Se essa sua resposta se aplica a todos os serviços, inclusive serviços de justiça, de utilidade pública, de defesa e de segurança, você é realmente um anarcocapitalista. E eu acredito que todos os bens e serviços, inclusive de justiça e de segurança, deveriam ser providos no mercado, através de concorrência, de forma tal que aqueles que provessem serviços com mais qualidade e menos custo se sobressaíssem pela livre escolha das pessoas. Ao passo que quando nós temos um monopólio estatal que diz prover esses serviços sob a mira de uma arma, nós temos não mais os incentivos para melhorar a qualidade e diminuir o preço. Pelo contrário, nós temos uma disputa por esferas de influência, por verdadeiras fazendas humanas, que vão gerar conflitos. Em vez de segurança e justiça, vão trazer uma manipulação indevida dos nossos conceitos de justiça, vão fazer com que os exércitos, em vez de defender o povo, se tornem instrumentos de agressão e de manutenção desses monopólios. O anarcocapitalismo, então, é sobre isso. Ele não é a ausência de defesa ou de justiça, muito pelo contrário, ele submete, inclusive, os governantes à lei natural. E ele não é bagunça, ele não é a anarquia no mau sentido da palavra. Ele é a ideia de que as autoridades locais, o pai de família, o chefe da empresa, o pároco da paróquia, eles têm uma autoridade que não pode ser atropelada por uma instância superior, como um Estado, porque isso seria, inclusive, uma violação do princípio da subsidiariedade cristã. Então, o anarcocapitalismo é simplesmente a manutenção da lei natural, das autoridades locais e das trocas de mercado. Não é nenhum tipo de Mad Max, como os nossos detratores gostam de falar. Só que aí existe uma questão ética sobre se um libertário poderia participar da política. Já que nós rejeitamos o conceito de Estado como um monopólio do poder, um libertário poderia fazer parte disso. Um anarcocapitalista, ele se pauta por uma ética que rejeita a existência desse monopólio. Então, como poderia um anarcocapitalista libertário fazer parte disso? Mas aí nós entramos numa discussão estratégica. E eu digo que se um libertário ele tem a reta intenção de libertar as pessoas contra o jugo do Estado, e se ele não fizer nenhuma ação que contraria esse princípio, não tem nenhum problema ele pertencer ao Estado. Certo. Cogos, como ficaria, né, dentro dessa sua ótica aí do libertarianismo, do anarcocapitalismo, diante de tudo que você falou, como que seria a questão da segurança pública? Ou toda a segurança seria feita de forma privada pelos próprios cidadãos? Como que um libertário enxerga essa questão da segurança? Então, num mundo libertário, toda a segurança seria provida de forma privada. Isso poderia se dar pelos cidadãos armados, que não mais seriam impedidos de ter suas armas, e eles seriam livres para se associar com outras pessoas também interessadas em prover segurança de forma honesta, que se interessam mais na própria defesa do que no ataque, na expoliação aos outros. Essas pessoas se associariam para criar organizações de defesa, instituições de defesa. Poderia haver empresas de policiamento privado, como já existe em vários lugares, ou os cidadãos poderiam ter algum tipo de policiamento comunitário, como era as rondas noturnas na Holanda, ou eles poderiam escolher se submeter a um líder mesmo, um rei, um duque, um conde. A monarquia não seria abolida numa sociedade anarcocapitalista, que seria reconhecido pela sua honestidade em prover esses serviços, mas que, como as pessoas teriam liberdade de secessão, de se desassociar, esse rei não poderia abusar do próprio poder. Caso contrário, ele perderia suas prerrogativas. Então, o serviço de segurança no livre mercado, ele tem inclusive exemplos históricos disso. Por exemplo, nas guerras de independência americanas, as marinhas financiadas privadamente tiveram mais sucesso do que a marinha dos exércitos, né, das Forças Armadas estatais. A marinha ateniense, por exemplo, ela era financiada por eupátridas ricos que estavam interessados em manter a defesa. Então, algumas pessoas perguntam como é que um pobre ia financiar voluntariamente a defesa numa sociedade sem Estado? Talvez ele não financiasse. Os ricos poderiam se juntar e financiar com dinheiro suficiente e talvez embutir esse custo no preço das coisas que eles provêm para a sociedade. Outros exemplos, né? A República de Cospaia, na Itália, durante muito tempo ela sobreviveu com contratos privados de defesa, com dottieri, que eram aqueles mercenários italianos. Durante muito tempo, a defesa foi financiada assim. A Liga Hanseática era uma liga de comerciantes que se juntaram para defender as rotas comerciais.
E esses são os exemplos privados. Quando nós damos exemplos estatais, aí nós vemos todo tipo de ingerências, né? Não estou falando só das guerras democidas que destruíram vidas, destruíram milhões de pessoas, mas de ingerência mesmo. Por exemplo, na Guerra Fria, os americanos, né, a OTAN, cometeram erros gravíssimos no Vietnã, os soviéticos cometeram erros gravíssimos no Afeganistão, que talvez só foram cometidos porque era um monopólio, que não prestavam contas para stakeholders no mercado. Então eles podiam desperdiçar recursos e vidas sem ter que prestar contas. O exemplo, a discrepância entre a defesa e a segurança privada e a defesa e a segurança estatal são impressionantes. Em segurança pública, então, é mais impressionante ainda. Eu estava conversando com um amigo meu, o Fernando, que ele disse que teve a casa assaltada em 2020. Assaltada não, furtada, melhor dizendo, né? Já que nós estamos com uma juíza, tem que usar os termos do direito bonitinho, né? Então ele teve a casa invadida e furtada, né? Os bandidos levaram várias coisas de valor e aí ele foi prestar queixa na delegacia. Aí os policiais falaram, não podemos fazer nada porque estamos no meio da pandemia. Então não vamos sair para investigar. Quer dizer, você está preso se abrir o seu comércio, você está preso se não usar máscara, mas você está liberado para furtar a residência, já que a polícia não vai te investigar por causa da pandemia. Isso aí só acontece porque a segurança é estatal. Se a segurança fosse privada, eles iam prestar o serviço direito para o cliente. E aí um dos grandes libertários que tem no mundo hoje, que é o filósofo Hans Hoppe, ele conta que um dia o carro dele foi roubado na Itália, a polícia não fez nada, e quem achou o carro dele foi a seguradora. Então as seguradoras teriam todo o interesse em manter uma sociedade segura. Interesse financeiro mesmo. São alguns exemplos que eu posso dar. Perfeito. E só para esclarecer aí para o pessoal que está assistindo, essa live, a gente nem combinou essas perguntas que eu estou fazendo aqui agora, assim, são espontâneas e o Cogos está respondendo aí da cabeça dele. Nada disso aqui foi ensaiado, só para vocês terem uma ideia de como ele é um estudioso do tema. Eu sou amiga pessoal do Paulo, né? Sempre que eu estou em São Paulo, a gente se encontra lá, a gente vai à missa e a gente tem altas conversas. E assim, o cara é meio que uma enciclopédia. Então é muito fácil, né, a conversa com ele. Ele tira essas informações históricas, assim, né? É da cabeça mesmo, é da cachola. Ele nem treinou, nem estudou para essa live, eu nem disse para ele as perguntas que eu ia fazer. Só o tema genérico mesmo que a gente combinou que seria esse, sobre a questão dos concursos públicos. Eu fico lisonjeado, ainda mais vindo de alguém que fez esse brilhante curso sobre marxismo cultural no direito, que eu tenho assistido e acho maravilhoso esse teu curso, recomendo para todo mundo. Pois é, aliás, ele é meu amigo, ele nem me falou, né? Quando eu vi a listagem dos alunos, aí eu vi o nome dele lá, Paulo Cogos, eu falei, Paulo é aluno do meu curso. Aí eu também, fiquei lisonjeada também por você ter feito o curso, muito embora muitas das coisas que eu fale lá, você já está careca de saber, porque você está, né, inserido nesse ambiente da guerra cultural, não é de hoje, né? É coisa de muito tempo. Então, você compreende essas questões da guerra cultural e sabe muito bem como se movimentar nesse terreno. Vamos prosseguir aqui. O pessoal, eu fiz ontem uma caixinha de perguntas e o pessoal estava perguntando a respeito disso. Eu delimitei o tema a respeito dessa questão de se há algum dilema moral, né? Dilema moral em se fazer concursos públicos. Porque desde quando eu comecei a acompanhar o professor Olavo de Carvalho, né? Isso já vai fazer uma década, eu me deparei com muita gente, né? Eu tinha me tornado juíza umas 2 semanas antes de conhecer o professor Olavo. Isso foi em dezembro de 2012. Né? O resultado do meu concurso foi em novembro de 2012. No mês seguinte, eu conheci o professor Olavo. E foi o meu 5º cargo público. Né? Eu passei a minha vida inteira, né? Desde os meus 20 anos, eu passei de cargo em cargo, já denunciei a minha idade, o pessoal vai fazer a conta aí. Eu comecei com 20, tenho 22 anos de serviço público, quantos anos eu tenho? Mas, enfim, desde então eu vim pulando de cargo em cargo, né? Até por influência da minha mãe. A minha mãe,
ela, um pouquinho mais velha, quando ela era um pouquinho mais velha que eu, a minha mãe começou a estudar para concursos públicos. E eu era, né, adolescente, eu lia aquele jornal, não sei se vocês que estão acompanhando aí, se vocês lembram, um jornal chamado Folha Dirigida, que vinha ali com todos os concursos que estavam abertos, editais abertos, tal. E aquilo circulava na minha casa e eu lia aquilo, aí lia as entrevistas, lia entrevista com o delegado, lia entrevista com o auditor da Receita, pererê, pererê, parará. E aquilo ali foi se internalizando na minha vida. Minha mãe acabou passando num concurso público, né, bem bom. Eu era adolescente. E então, aos 20 anos, eu passei no meu primeiro concurso, né? Fiz aos 19. Aí, nesse meio tempinho, eu fiz 20 e fui chamada aos 20. E daí comecei, ao mesmo tempo também fui aprovada na UFRJ, comecei a fazer faculdade ao mesmo tempo em que eu me tornei servidora pública. Então, essas questões que você está falando, Paulo, isso nem era uma realidade para mim, eu não conhecia essas discussões. Não sabia sequer o que era direita e esquerda, conceitos filosóficos, né, capitalismo, socialismo, eu não sabia o que era, mas isso não era algo sobre o que eu discutisse com alguém, né? Eu não conhecia esses conceitos e só vim conhecer essas discussões sobre esses assuntos, né? O que é anarcocapitalismo, o que é libertarianismo, essas coisas, depois que eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Então, eu passei minha vida inteira inserida nesse ambiente de serviço público e depois já com, sei lá, 12 anos de serviço, eu me deparei com essas questões. E eu vi muitas pessoas, né, do nosso círculo social, né, dos conservadores, os liberais, enfim, os libertários, muita gente desprezando o concurso público, rechaçando os servidores, né, até mesmo hostilizando, chamando de parasitas, aquela coisa toda. Eu dei um pulo assim, eu falei, peraí, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Acho que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Que mundo novo é esse que apareceu para mim lá nos idos de 2012 e 2013, né, com pessoas que repudiavam expressamente o serviço público e hostilizavam os seus integrantes. E daí eu não saio entrando na briga, não. Eu falei, bom, vamos estudar, vamos ver o que é. Vamos tentar entender isso aí. E daí eu entendi o que era o tal do anarcocapitalismo, o tal do libertarianismo, pererê, parará. Fui entender como é que funcionava a cabeça desse pessoal. E com muitas coisas eu acabei até mesmo concordando. Então, embora eu seja, né, eu considero servidor público, né, o juiz de direito é um servidor público, eu considero que o Estado ele deve ser pequeno, diferentemente do anarcocapitalista. Eu entendo que o Estado ele deve existir, mas deve ser pequeno. Até compreendo, eu conheço aquela discussão e eu até tendo a concordar de que o Estado pequeno ele tende, no final das contas, a ir aumentando e aumentando e aumentando e se transformar num Estado grande, no final das contas. Porque é aquela velha história de que o poder não retrocede. Então, se você está criando ali, está dando poder para as pessoas, mais pessoas vão querer poder, aquela coisa vai se espalhando em progressão geométrica, e o Estado vai acabar ficando um negócio gigantesco. Mas, enfim, até hoje eu não consegui pensar numa forma melhor. Então, eu sou a favor do Estado mínimo. Então, eu sou a favor da diminuição desse Estado gigantesco que se abateu aqui sobre o Brasil. A gente olha para Brasília, né, aquela coisa gigantesca, aqueles ministérios gigantes, né, aquela esplanada dos ministérios, ministério de um lado, ministério do outro, Brasília, você chega lá, praticamente, acho que, sei lá, todo mundo deve ser funcionário público, quase todo mundo deve ser funcionário público. Então, a gente tem uma estrutura gigante de Estado. E eu me vi, né, inicialmente diante de um aparente dilema. Poxa, eu sou a favor do Estado mínimo, mas, poxa, eu estou aqui ocupando uma função de Estado e sempre fui funcionária pública. Eu me vi diante desse aparente dilema, mas refletindo melhor, eu fui ver que esse era um dilema realmente aparente, especialmente quando
eu ouvi o professor Olavo falando da questão da ocupação de espaços. Então, para não dizerem, né, que eu sou suspeita para falar, e de fato eu sou, para falar sobre esse tema, por isso que eu te chamei aqui, porque você, como, né, tendo essa visão libertária, né, ou anarcocapitalista, de que o Estado sequer deveria existir, você tem uma opinião, digamos assim, mais isenta do que a minha, que sou servidora pública e sempre fui. Então, eu queria te ouvir, Cogos, e muita gente aí entrou na live realmente para ouvir a sua opinião a respeito disso, se há algum dilema moral, se não há algum dilema moral, se existe realmente algum problema ético em conservadores, liberais, libertários ingressarem no serviço público. Tá, a resposta curta é que não há esse dilema, não há uma contradição entre ser um libertário e participar do serviço público. Eu chamo essas pessoas que qualificam os funcionários públicos todos de parasita, de funça, eu chamo eles de libertim, né? Porque é um libertarianismo infantil. O Lenin não falava que existia uma doença infantil do socialismo, que é o esquerdismo, que é até o título de um livro dele. Eu digo que esse libertarianismo chucro, ideológico, é a doença infantil do anarcocapitalismo. O anarcocapitalista, ele não tem como objetivo a conquista da liberdade, a destruição da opressão estatal. Então, ele tem que adotar uma estratégia, ele não pode ser um ideólogo, ele não pode ser infantil. Então, a primeira coisa é que é injusto chamar todos os funcionários públicos de parasita. E isso decorre de um erro muito grave, que é o seguinte: uma pessoa vale o quanto ela ganha no mercado? Não. Nós sabemos que existem grandes inventores, filósofos, ou pessoas anônimas que fizeram tanto bem, mas que não souberam vender o seu produto no mercado. Isso não significa que elas não fizeram bem para a humanidade. E existem aqueles que ficam muito ricos no mercado, de forma legítima, voluntária, mas que são charlatães, que enganam as pessoas vendendo produtos que não valem aquilo pelo qual se cobra. Da mesma forma, existem pessoas que trabalham no serviço público, que ganham dinheiro vindo dos impostos, vindo da coerção estatal, mas que fazem algo bom para a humanidade. Então nós podemos citar, por exemplo, o juiz Andrew Napolitano. O juiz Andrew Napolitano, ele combateu durante toda a carreira dele a opressão estatal, a destruição das liberdades econômicas, das liberdades individuais. Ele divulgou ideias libertárias, escreveu livros, deu palestras, mostrou como houve toda uma perversão desde a Declaration of Rights americana até hoje, como nós perdemos de vista a lei natural e caímos no positivismo, no principialismo, em aberrações jurídicas, enfim. O juiz Andrew Napolitano fez muito mais pela liberdade do que boa parte das pessoas que trabalham no setor privado, a maioria delas. Então, no cômputo geral, ele fez um grande bem para a ideia libertária, sendo um membro da Suprema Corte americana. Aí o Walter Block, que já deu aula na escola pública, também diz a mesma coisa. Quem faz mais pela liberdade? Um professor público que defende ideias corretas no campo econômico, no campo político, ou um professor da rede privada que defende marxismo cultural, gramscianismo, doutrinação marxista para as crianças? Quem faz mais pela liberdade? Um policial que combate o crime ou uma Fátima Bernardes aí que vai na TV privada defender bandido? Quem faz mais pela liberdade? Um médico da rede pública que receita os tratamentos corretos ou um desgraçado da Pfizer que está tentando destruir a sociedade em conluio com grandes globalistas? Então, o grande ponto aqui não é se você trabalha na rede pública ou privada, e sim aquilo que você realmente defende, aquilo que você realmente faz, e se você está lutando por princípios justos e corretos. Não interessa se é público ou privado. Isso é o que o Rothbard falava. Murray Rothbard foi um grande economista da Escola Austríaca de Economia e que tratou muito de temas de ética libertária. Não concordo com tudo que ele disse, mas eu concordo plenamente quando ele diz que o libertário ele pode se entrar na política desde que ele não perca de vista os princípios libertários e ele não abdique desses princípios libertários por conveniências. Então, um libertário pode ser um político, um deputado, um senador, até mesmo um presidente, um governador? Pode. Desde que ele não aceite uma ação utilitária, no sentido, vou fazer um acordo antilibertário com fulano de tal, para ele poder aprovar uma proposta libertária minha. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira aprovar
a posse de armas e o porte de armas para todo mundo. Uma medida justa, libertária, que vai gerar segurança para a sociedade. Então, eu quero liberar o porte de armas para o cidadão sem burocracia. Ótimo. Aí, um deputado de um partido X quer fazer um acordo comigo. Olha só, eu vou votar sim na sua proposta do porte de armas, desde que você vote sim na minha proposta de aumentar impostos. Eu posso fazer isso? Bom, o armamento é muito importante. O apoio desse político seria muito importante. Vamos supor que ele seja o líder da Câmara. Mas eu não poderia fazer isso, porque ele quer que eu vote sim para aumentar impostos. Aumentar impostos é uma medida completamente antilibertária, com consequências terríveis para os pobres. Então eu não posso simplesmente fazer uma comparação intersubjetiva de utilidade e falar, não, mas os pobres vão sofrer com esse imposto, mas por outro lado eu vou ter minha arma para me defender. Eu estaria prejudicando pessoas inocentes, fazendo um cálculo utilitário. Eu não poderia fazer esse tipo de acordo. O que eu poderia fazer é ser um deputado libertário e votar contra o aumento de imposto e a favor da liberação das armas. Isso não teria nenhum problema. Agora, alguns libertins vão falar que o libertário que entra no serviço público está recebendo dinheiro roubado. Porque para nós libertários, o imposto é roubo. Não deveria haver nenhum imposto. Eu não quero pagar o imposto, eu não contratei o serviço, o Estado ele simplesmente me coage a pagar esses impostos. Então eu não tenho dúvida que o imposto é roubo. Mas a pessoa que está no serviço público, ela não é uma receptadora. Ah, eu estou lá recebendo dinheiro roubado. Ela só seria uma receptadora se ela defendesse a manutenção de todo esse sistema de espoliação e vivesse dele, como um receptador faz. O receptador ele colabora com o assaltante. Agora, alguém que entra no serviço público para defender liberdades, ele não é um receptador. Esse dinheiro já foi roubado do povo. Aí, como diz o Walter Block, que é um grande economista da escola austríaca também, esse libertário está pegando de volta o que é dele. Esse libertário também foi roubado pelo Estado, ele também foi prejudicado pelo Estado. E se o Estado fosse pagar uma indenização por séculos de coerção, de regulações, de falsificação da moeda, ele teria que pagar uma quantidade astronômica para cada pessoa no mundo. Claro que não existe dinheiro suficiente para isso, porque o Estado, ao mesmo tempo em que nos rouba, ele depreda o capital. Agora, se alguém entra no serviço público e presta um serviço para a sociedade, um serviço de valor inestimável, que é reduzir o poder desse Estado, é mais do que justo que ele seja o primeiro a colocar a mão numa indenização do Estado para as pessoas que foram vitimadas por ele. Ele seria um primeiro apropriador desse capital indenizatório pelo serviço que ele presta de diminuir a capacidade do Estado em continuar eternizando esse sistema de espoliação. Então, muito bem, um professor público que ensine sobre liberdade, ele faz muito bem de pegar o salário dele de professor público. Um juiz que defenda o direito natural, que defenda a justiça para as pessoas, mesmo se for uma defesa positivista dessa justiça, porque existem leis positivas que são corretas. Né? O artigo 5º da Constituição, quando defende a livre iniciativa, o direito de ir e vir, está correto. Podemos até dizer que é pelo motivo errado. Deveríamos defender esses direitos porque é um direito natural, não porque um político rabiscou ele. Mas, muito bem, se um juiz disser uma pessoa não pode ser impedida de entrar no seu próprio país só porque não tomou um certo tratamento ali, uma picada, isso é anticonstitucional. Impedir um cidadão de abrir o seu comércio é anticonstitucional. Então, se um juiz defender esses valores corretos, ele, mais do que justamente, recebe o seu salário de juiz. Ele está pegando de volta o que é dele. Um policial poderia agir de forma extremamente injusta se ele for bater num ambulante. Mas um policial que protege a sociedade contra os bandidos, que atira num sequestrador e salva um refém, por exemplo, o salário dele é mais do que justo. Então, como eu poderia recriminar um policial que está defendendo a sociedade contra bandidos e malfeitores? Ele está fazendo aquilo que num livre mercado aconteceria. Uma polícia num livre mercado, ela protegeria cidadãos contra sequestradores, ela não bateria em ambulantes. Agora, como o Estado nos impede de ter polícias privadas, se um policial entra no sistema para fazer esse serviço que o mercado deveria fazer, proteger as pessoas contra assaltantes, estupradores, sequestradores, ele está agindo de forma justa. Está agindo de forma legítima e ele merece o seu salário. Ele não está vivendo de dinheiro roubado. O grande ponto aqui é o que nós defendemos. São os princípios dos quais nós nunca deveríamos abdicar. E aí eu vou citar Leão XIII. O Papa Leão XIII, quando ele escreve sobre a Constituição das autoridades civis,
ele fala muito bem, todas as autoridades do mundo, como está escrito em Romanos 13, emanam de Deus. Isso não significa que Hitler, Stalin, Pol Pot, João Dória estão agindo conforme a vontade de Deus. Pelo contrário. Eles estão traindo o fato de que eles foram imbuídos de poder. Eles estão traindo a providência divina. Deus nos dá os nossos dons para agir com caridade com o próximo, né? Deus faz uma mulher bonita não para ela causar intrigas e adultérios, mas para ela inspirar atos elevados. Deus faz um homem forte e bom lutador para ele defender os fracos, não para ele abusar desse poder. E por que Deus dá poder a algumas pessoas, poder político? Seja por que meandros forem, para que ele use essa autoridade para promover a justiça ad majore Deo gloria, para a maior glória de Deus. Então, o que Romanos 13 está nos dizendo? Que nós devemos obedecer a autoridades injustas? Não. Mas que a autoridade só é autoridade de verdade, ela só é legítima se ela continuar agindo conforme a vontade daquele que a instituiu, a vontade de Deus. Então, os poderes civis, o poder de um comandante militar, o poder de um burocrata, o poder de um juiz, eles devem estar lastreados na lei de Deus. A partir do momento em que ele se separa completamente das leis de Deus, ele deixa de ser legítimo. Mas, ao mesmo tempo, se existe essas autoridades, se elas foram constituídas por meios certos ou errados, nós não só podemos ocupar esses espaços, para usar o termo do professor Olavo de Carvalho, como temos um dever moral de ocupar esses espaços e promover a justiça de Deus com as ferramentas que nos são dadas. De forma tal que, se um libertário parte por uma ideologia de libertarianismo crasso, doentio, onde ele não aceita a participação de um libertário na política, ele está, no mínimo, pecando pela omissão. E se ele começa a detratar as pessoas bem intencionadas que entram no sistema público, aí ele começa a pecar pela difamação, pela calúnia e pela injúria mesmo. Então eu vejo, lamentavelmente, alguns libertários querendo destruir a reputação dos libertários que agem de forma estratégica. Então, eu tenho um amigo, o Peter Turguniev, o Ricardo, que é dono do canal Visão Libertária. Ele entrevistou o Abraham Weintraub, ele fala sobre políticos menos piores para serem votados, etc. E tem muitos libertários que falam mal dele. Ora, se o Peter Turguniev faz um bom serviço informativo para a liberdade, e se ele está nos ajudando a adotar uma estratégia política de forma a viabilizar uma luta contra o Estado, é muita maldade que existam libertários tentando difamá-lo. E fazem isso comigo também. Então, isso é antiestratégico. Você pode até adotar uma postura de jamais votar, de jamais participar da política, de jamais prestar um concurso público. Eu acho que isso é um direito de um libertário. O Anthony Lefebvre, que foi um grande libertário, ele tinha essa postura. Ele não votava, ele não se imiscuía na política, ele sequer discutia a política partidária. É um direito dele. Mas ele não falava mal dos libertários bem-intencionados, dos conservadores bem-intencionados que entravam nesse caminho. É mais uma frente que nós temos que abrir. E nós temos que usar as armas do inimigo. O inimigo, às vezes, está no campo de batalha, derruba uma arma no chão, vamos usar contra ele. É triste que a política tenha mais influência na vida das pessoas do que a igreja, do que os bons filósofos. É triste. Mas essa é uma realidade. E nenhuma estratégia é boa, não existe bem sem verdade. Se nós não entendermos como as coisas são, nós nunca vamos agir de forma realmente boa. Porque não dá para agir de forma boa sem entender qual é a realidade que nos cerca. Isso, o Maquiavel, não gosto dele, tá? Mas ele falava isso na sua Arte da Guerra. Ele escreveu uma Arte da Guerra, com o mesmo título do Sun Tzu, onde ele fala o seguinte: você quer se libertar do jugo do inimigo? E nós temos grandes inimigos, né? Os globalistas, os comunistas, o estatismo em si. A melhor forma de se libertar do inimigo não é ignorar que ele existe. O inimigo existe. A melhor forma de se libertar dele é conhecê-lo. Como é que o inimigo age? Quais são as suas táticas? Quais são as suas estratégias? Aí você vai conhecer, você vai treinar como combater esse inimigo. E quanto melhor você fizer isso, mais livre você estará dele. Menos influência ele vai ter sobre você. Vamos conhecer quais são as estratégias do Estado, como é que o Estado age, como é que o Estado manipula as coisas, como é que o Estado se legitima, e nós estaremos um pouco menos escravizados por ele. O jugo estatal, ele não é honesto na forma como ele se apresenta. Porque se o Estado fosse honesto, ele não perduraria. O Estado diria:
eu sirvo a interesses de elites e vocês vão trabalhar para pagar impostos para mim e alimentar essas elites. Se o Estado se apresentasse dessa forma, ninguém legitimaria o Estado e todos nós seríamos anarcocapitalistas amanhã. O Estado não faz isso. Ele dá a ilusão de liberdade para as pessoas, ele dá a ilusão de representatividade, ele dá a ilusão de que votando nós podemos ter representantes nossos ali, etc. Que vão lutar pelos nossos interesses e não pelos interesses de quem melhor lhes paga. Enfim, o Estado ele se esconde atrás das próprias mentiras. Mas, ao mesmo tempo, ele abre alguns flancos. Ele abre, sim, a possibilidade do cidadão participar do sistema, como um próprio mecanismo estratégico de perpetuação. Vamos aproveitar as fraquezas do sistema estatal. Se ele abre essa possibilidade, ocupemos esses espaços. O Estado não faz isso? O Estado, o professor Olavo de Carvalho cita isso, ele cita a estratégia anti-intelectual do Gramsci. O gramscianismo conseguiu substituir o debate filosófico baseado na tradição filosófica por pura propaganda. Não é isso que ele fez? Se nós tivermos que desfazer tudo aquilo que o Gramsci fez de ruim em termos culturais, nós vamos demorar muito tempo. E nós podemos tentar vencer o Estado com lógica, com ética, com fatos históricos, mas os gramscianos já fizeram o desserviço de tirar a importância desse tipo de debate. Então, como os libertários pretendem usar as armas, exclusivamente essas armas de lógica e de ética, se o Estado fez com que elas não valessem mais? Infelizmente, nós vamos ter que entrar lá, ocupar espaços, fazer uma espécie de gramscianismo ao contrário e remodelar o campo de batalha. Remodelar de forma a permitir que a lógica e a ética e o debate na tradição filosófica voltem a ter relevância. E aí nós conseguimos uma nova vantagem estratégica. Eu vou fazer uma comparação bem militar aqui, mas eu diria que essa ocupação de conservadores e libertários nos cargos públicos, nós temos que ter juízes conservadores, juízes libertários, né? Temos que ter políticos nessa área, temos que ter policiais nessa área, professores. Isso é artilharia. A artilharia, o que ela faz na guerra? Ela prepara o terreno. E aí a infantaria vai lá e termina de vencer a batalha. A infantaria seria a ideia libertária em si, a ética, a lógica. Mas a infantaria vai ser esmagada sem essa preparação da artilharia. Por isso o libertário ele precisa partir para isso mesmo. Ele precisa abrir várias frentes e não detratar nenhuma. Nós temos que ter os youtubers, os intelectuais, sem dúvida. Sem isso, nós perdemos a razão de ser. Mas nós temos que ter o político também. O cara que sobe em caminhão, o cara que vai falar com comerciante, o cara que vai falar com comunidade. E enquanto nós fazemos todo esse trabalho, vai ter togado tentando nos calar, tentando nos prender, tentando fazer busca e apreensão. Então, por que não um conservador, um libertário de toga lá no STF? Para tentar, pelo menos, neutralizar um pouco da má influência ali. Seria muito bem-vindo. Se o demônio fosse criar alguma coisa para destruir o libertarianismo, ele criaria não um comunista, uma Dilma. Ele criaria um libertário ideológico que rejeita essa estratégia. Perfeito. Então, você talvez tenha surpreendido muito aqui da audiência. De repente, muitas pessoas entraram nessa live achando que você diria outra coisa, achando que você defenderia o não ingresso, né, de pessoas como nós no serviço público, porque é o inchaço estatal, aquela coisa toda, e você fez aí uma bela defesa, né, do ingresso, da ocupação de espaços, né, da realização de concursos públicos por pessoas como nós. E a gente vê o que esse abandono dos concursos públicos, dos cargos públicos, né, esse preconceito contra o cargo público, né, por se achar um libertário limpinho, polido, né, asséptico, que não se mistura com o Estado. Então, qual foi o resultado disso no final das contas? Quais foram os frutos que derivaram daí, dessa omissão? Você falou que o libertário ideológico, ele no final das contas, ele é um verdadeiro omisso. Então, os frutos dessa omissão nós estamos colhendo hoje, porque apenas eles, né, os marxistas, os comunistas, enfim, essa galera, apenas não, porque pessoas como eu também entraram,
mas grande parte desses cargos foram ocupados, né, em todo o serviço público em geral, né, não só na magistratura, MP, em cargos de autoridade, mas no serviço público em geral. Essas pessoas, os comunistas, os marxistas, enfim, essas pessoas ocuparam esses espaços, né, na guerra cultural gramsciana. Então, olha o que aconteceu com a gente. Olha em que estado nós estamos hoje. Um estado de liberdades públicas e individuais deplorável. Se nós tivéssemos uma maioria, né, nessa ocupação de espaços, a gente não estaria passando a dificuldade, o perrengue que nós estamos passando hoje. E aconteceu uma grande omissão durante todos esses anos, né? Essa campanha pela não realização de concursos públicos, né? Xingando todo mundo de parasita, né? Pessoas que mamam na teta do Estado, essas expressões bem toscas, para difamar, como você disse, difamar, caluniar até mesmo pessoas corretas, pessoas que estão lá fazendo o que é devido, fazendo o que é necessário. Então, você imagina, até coloquei ontem na caixinha, você imagina um desses caras hoje, um desses libertários limpinhos e assépticos, que não se misturam com o Estado. Imagina esse cara tendo um filho hoje, um filho pequeno, uma criança, e, sei lá, aparece o conselheiro tutelar lá da cidade dele, batendo na porta da casa dele e ameaçando de denunciá-lo para o promotor de justiça da cidade, caso ele não o faça, caso ele não vacine o filho, né, com uma vacina experimental. E aí? Então, nessa hora, esse mesmo libertário, ele vai torcer para o caso dele cair nas mãos de um juiz que pensa como nós. Ele vai torcer, ele vai rezar para que caia, né, nas mãos de um promotor que pensa como nós. Então, nessa hora, né, essas pessoas vão ser valorizadas. Nessa hora, eles não são os amadores de teta, nessa hora, eles não são os parasitas. Nessa hora, essas pessoas são aquelas que vão, né, salvar ali a lavoura. Então, olha o que aconteceu, olha em que estado nós chegamos por conta dessa omissão. Então, é isso que eu sempre digo. Né, depois de ter feito o curso sobre a guerra cultural, de ter entregue as ferramentas teóricas para o pessoal, eu resolvi agora também dar mais um passo à frente nessa batalha e entrar agora nessa seara de incentivar, de iniciar um movimento cultural, né, dentro aqui nos grupos conservadores, liberais, libertários, enfim, para que pessoas como nós deixem de ter essa visão, né, de repúdio contra o serviço público e passe, sim, quem, né, de repente ainda não decidiu o que vai fazer, não decidiu a carreira, passar a considerar isto, o ingresso no serviço público, como uma possibilidade, e como uma possibilidade digna, como uma possibilidade que não vai colocá-lo num dilema moral, que, como nós vimos aqui no curso dessa live inteira, esse dilema moral é um dilema aparente, é um dilema artificialmente criado, né, por esses libertários, como você falou, esses libertários omissos, os libertins, como usando a expressão que você utilizou. Então, né, a gente converge nesse ponto aí em relação à ocupação de espaços que deve ser feita, mesmo que por liberais, conservadores, anarcocapitalistas, enfim. Todos nós, né, se tivermos a oportunidade, se tivermos interesse, de repente a pessoa não tem interesse. Beleza, quem não tem interesse, não quer, vai fazer outra coisa, não tem problema. Mas quem, né, se sente um pouquinho impelido, não se sentir constrangido com essa situação. Vá lá e faça, né, ocupe os espaços, né, porque, principalmente nesse momento, a gente precisa resgatar esses cargos que foram, né, ocupados aí por pessoas de mentalidade ideológica. Vou te fazer uma pergunta aqui relacionada aos cargos de autoridade, assim, as altas autoridades, né? Pessoas que, de fato, têm o poder de interferir, né, diretamente na vida do cidadão. Então, pessoas que ocupam cargos de autoridade concursadas, como, por exemplo, juízes de direito, delegados de polícia, procuradores da República. Todos esses cargos são cargos de pessoas
né, que podem decidir a sua vida ou podem te atazanar, podem te investigar, como, por exemplo, no caso de um delegado da Polícia Federal, de um procurador da República, de um promotor de justiça. São pessoas que podem ali te colocar no banco dos réus. Então, esses cargos de autoridade e cargos decisórios, efetivamente, eu, né, sem querer, claro que eu sou suspeita e por isso que eu vou passar a bola para você. Não foi à toa que eu me decidi por fazer concurso para esses cargos. Primeiro, porque é um cargo de autoridade, que eu vou ter uma independência parcial, obviamente, já que eu estou adstrita ao círculo das leis. Então, mas vou ter a independência para aplicar a lei de acordo com o que está escrito, sem precisar me fiar a uma decisão teratológica de um tribunal, de um ministro, por exemplo. O juiz, ele tem a independência, ele não precisa, ele não está vinculado a, por exemplo, decisões do STF, a não ser que sejam súmulas vinculantes. Mas isso aí é outra história, a gente não vai entrar aqui. Em regra, uma decisão do STF não vincula os demais juízes do Brasil. O juiz, ele tem a independência para julgar, né, de acordo com o que ele entende correto, justo, de acordo com a lei. Então, além disso, eu fiz o concurso também por conta dos altos salários. Então, essas duas questões me levaram a optar por fazer concurso para este tipo de cargo de autoridade. Eu fazia concursos tanto para promotor de justiça como para juiz de direito, né? Qualquer um desses dois cargos que eu passasse, eu estaria feliz, né? Porque estaria cumprindo ali tendo a oportunidade de exercer um cargo de independência e recebendo um alto salário. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você entende que esse tipo de autoridade, que tem um amplo poder decisório sobre milhares de vidas, deve receber altos salários, salários medianos, salários baixos? Como que você percebe a remuneração deste tipo de autoridade? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Essa é uma pergunta bem interessante. Nada foi combinado, a pergunta não foi combinada. Então, fica aí à vontade. E esquece que eu sou juíza. Agora eu tô aqui em casa, tal, tô de chinelo. Esquece que eu sou juíza. Dá a tua resposta. Independente. Bom, eu, como libertário defensor da tese de que imposto é roubo, eu simplesmente acho que não deveria haver nenhum cargo público, né? Simplesmente todos eles deveriam ser privados e remunerados a preço de mercado. Agora, o grande ponto é que nós estamos numa guerra. E seria muita ingenuidade ignorar que existem poderes constituídos que têm como objetivo não o dinheiro, não o poder, mas coisa muito pior que isso, a pura maldade. Existem engenheiros sociais que querem subjugar a humanidade e falar em dominação global, que é algo que Sargão da Arcádia já sonhava, é até uma visão otimista do quadro. O que estão fazendo com as crianças agora mostra que existem coisas malignas por trás. Então, com quem nós estamos lidando? Aí eu acusarei agora os libertários ideológicos, os libertins, dessa pretensão que eles têm de estar num high ground moral. Eles se acham mais morais do que o funcionário público que recebe dinheiro do governo. Vocês podem até ter um bom argumento utilitário, né? Eles vão nos acusar aqui de querer evitar que os comunistas ocupem cargos de autoridade, blá, 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 blá. Mas nós temos o high ground moral, nós somos contra tudo isso. E eu vou dizer que não. Sabe por quê? Porque o libertário ideológico está cometendo o mesmo erro lá dos fariseus. Eles colocam algumas ideologias, alguns conceitos acima da concretude do bem do indivíduo. Então, os fariseus, por exemplo, eles falavam para Jesus que ele não podia curar ninguém no sábado, porque estava na lei que eles não podiam curar no sábado. E Cristo mostrou que não, que a regra que lastreia todas as outras é a regra da caridade. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele foi lá e curou os doentes na fonte. E era sábado. Eu estava lendo um livro do Voltaire, não gosto do Voltaire, iluminista, desgraçado, etc. Mas ele fala algumas coisas sobre uma ficção onde um judeu é perseguido pelos romanos, ele é o último judeu de todos, ele vai parar numa ilha tropical nas Américas. É uma ficção. E esse judeu se recusa a ter filhos com a irmã, o que acabaria com a linhagem dos judeus, porque era proibido na lei mosaica.
E aí ele se pergunta, as circunstâncias não mudaram? Depois que os romanos mataram toda a sua linhagem, não seria o caso de você ter filhos com a sua irmã? E aí eu fico pensando, quando nós estamos lidando com situações de guerra, onde se exige um comportamento estratégico, nós temos que pensar estrategicamente. E isso tanto Lenin, o mais comunista de todos, quanto Murray Rothbard, o mais anarcocapitalista de todos, vão dizer que quando nós pensamos nessa prudência estratégica, nós temos que ter a mesma flexibilidade de um empreendedor. Isso vale tanto para a estratégia marxista do Lenin, quanto para a estratégia libertária do Rothbard. O empreendedor, ele não pode agir segundo uma cartilha, senão ele não vai conseguir inovar no mercado. E quando nós falamos em ação estratégica, nós estamos falando numa ação empreendedorial. Estamos brigando com o concorrente. E o nosso concorrente aqui seriam os comunistas, os globalistas. Quem que vai fazer valer as suas ideias? Quem que vai impor os seus objetivos? O nosso objetivo é libertar a humanidade desse jugo. Queremos impor isso. Tem uma frase que fala, boas ideias não requerem força. Isso é balela. Boas ideias requerem força, sim, porque existem pessoas mal intencionadas que vão nos impedir de libertar as pessoas, a não ser que elas sejam subjugadas pela força. Alguém vai prevalecer. Ou somos nós, ou é o inimigo. E eu prefiro que sejamos nós. Aí, finalmente, chegamos à resposta à sua pergunta. Dado que existe o Estado, dado que existe toda essa estrutura que não vai sair daqui amanhã, ninguém vai apertar um botão e viver numa utopia libertária amanhã. Seria justo que esses cargos de autoridade recebessem altos salários? Eu diria que os altos salários desses cargos de autoridade diminuem a chance de que elas sejam corrompidas por outros poderes ainda maiores. Então, se um juiz tem uma estabilidade ali, porque ele recebe um alto salário, se ao mesmo tempo ele tem uma autonomia, ele não sofre essa vinculação da decisão do STF, por exemplo, e agora usando um argumento que você, Ludmila, usou brilhantemente na sua palestra no Congresso Conservador, se um juiz pode também preparar uma independência financeira com outras atividades, ele não precisar de uma dedicação exclusiva ao serviço público, todos esses fatores vão dar a ele, ao mesmo tempo, uma estabilidade financeira e uma autonomia, de forma tal que ele possa, por exemplo, agir contra o sistema, sem se preocupar em ser retalhado financeiramente e profissionalmente. Então, você conhece algum juiz que fez isso, Cobos? Oi? Conhece algum juiz que fez isso? E esse é o grande ponto. Isso prepararia o terreno para que libertários ocupassem essas posições com mais liberdade, com mais segurança. Então, se me perguntarem se um delegado de polícia, se uma juíza que tanto luta contra o sistema quanto a Ludmila, que é uma verdadeira Joana d'Arc da resistência aqui, sim, eles precisam ganhar altos salários. Porque esses altos salários, inclusive, vão atrair pessoas que estudaram o marxismo cultural, que se ilustraram para isso. Porque, muito bem, vamos supor que esses cargos de autoridade recebessem um salário abaixo do mercado. Então, por que um libertário iria se expor a tantas críticas dos seus pares ou a tantas perseguições do STF, dos marxistas aí? Não, vai empreender no mercado. E, claro, eu desejo isso, eu desejo que o mercado seja mais atraente que o funcionalismo público. Agora, quando se trata de um cargo crucial, estratégico para a total subjugação da humanidade de um lado, ou o começo de uma luta libertadora do outro, é preciso que esses cargos sejam extremamente atraentes, para que atraiam pessoas com a devida formação condizente com a autoridade que elas vão exercer. Porque se entrar qualquer um ali, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia. Vai entrar um delegado que vai entrar lá, que ele podia estar no mercado, mas não tem condição para isso, vai entrar lá como delegado recebendo um salário baixo mesmo, aí ele vai fazer uma série de acordos, vai se corromper e vai usar toda uma autoridade constituída de forma corrompida. Ninguém quer isso. Concorda comigo, Ludmila? O que você acha? Eu concordo com você, que tem determinados cargos estratégicos, cargos de altas autoridades, que de fato, se você der um baixo salário para esse tipo de autoridade, as pessoas que deveriam ocupar esses cargos não vão, eles vão empreender na iniciativa privada, então ninguém vai se interessar. Quem vai se interessar são as pessoas, né, com menos preparo, e vai acabar colocando todo mundo numa situação de extremo perigo.
Eu estava refletindo muito sobre questões filosóficas envolvendo esses supostos dilemas que não são dilemas, e eu me deparei com... Me veio aqui à cabeça aquela teoria de São Tomás de Aquino, que fala sobre o mal menor, a teoria do mal menor ou teoria do duplo efeito. Explicar para o pessoal que está aí assistindo, que seria a questão envolvendo a possibilidade ética de você praticar algo que você até considere errado, mas para evitar um mal maior. Então, segundo São Tomás de Aquino, isso, se você faz algo assim, mais ou menos errado, para evitar algo muito errado, algo muito danoso, você estaria totalmente amparado pela ética. Até peguei aqui uma frase que ele falaria assim: por vezes devemos induzir um mal para alcançar algum bem, assim como o cirurgião amputa uma mão gangrenada para salvar o corpo. Então, se você amputa uma mão que está tendo gangrena, você está causando mal, porque você está cortando uma mão, mas você está salvando o restante do corpo. Então, acho que para aqueles mais resistentes, eu vejo essa teoria do duplo efeito de São Tomás de Aquino, ou do mal menor, como sendo talvez uma saída aí filosófica ou até mesmo teológica para justificar a ocupação dos cargos públicos. E ele estabelece, na Suma Teológica, várias condições e a ação, né, por si só, que você está repudiando, ela deveria ser boa por si mesma, né, ou pelo menos moralmente neutra, né, o efeito positivo da sua ação deve resultar do ato em si e nunca do efeito negativo que ele geraria. Terceiro, o efeito negativo ele não deve ter sido efetivamente querido, desejado, ou seja, não pode ter tido o dolo de gerar o efeito negativo, né? E esse efeito negativo ele deve ter sido apenas previsto e tolerado, como sendo uma possibilidade para você alcançar um bem maior. E o efeito positivo, obviamente, deve ser maior do que o efeito negativo causado, ou ao menos de estatura equivalente. Então, tem uma série de requisitos estabelecidos por São Tomás de Aquino para adotar atitudes erradas, mas para evitar algo que seria mais errado ainda, que seria pior. O que você acha dessa analogia, Cogos? Não, excelente. Excelente. Foi extremamente pertinente trazer à tona essa teoria do duplo efeito de Santo Tomás de Aquino. Uma aplicação clássica dessa doutrina, por exemplo, é o aborto, né? Eu sou contra o aborto em todos os casos, absolutamente todos os casos. E nós não precisamos abrir uma exceção, por exemplo, mas em caso de risco de vida da mãe. Essa exceção não é necessária pelo seguinte: basta aplicar a teoria do duplo efeito de Santo Tomás de Aquino. Nós vamos salvar a vida da mãe. Nós nunca vamos querer, desejar a morte do bebê. Agora, vamos supor que, para tentar salvar a vida da mãe, o bebê acabe morrendo. A própria Igreja Católica, ela considera lícita essa operação pela teoria do duplo efeito. O bem querido era salvar a vida da mãe. Infelizmente, em decorrência disso, o bebezinho veio a falecer, mas ninguém queria isso. Nós tentamos salvar as duas vidas. Então, nós não precisamos aqui abrir uma exceção para o aborto. O aborto continua sendo ilícito em todos os casos. Trazendo isso para a questão do libertário participar da vida política, alguns libertários fazem a seguinte objeção: Cogos, ao defender a participação de um libertário na vida política, numa candidatura, num concurso público, numa eleição, você está legitimando o sistema. Primeiro que isso não é verdade. Eu posso declarar, como o Lysander Spooner, que é um filósofo libertário, muito bem disse, eu declaro que eu sou contra esse sistema. Mas como eu estou sendo obrigado a participar dele, e como esse sistema vai influir na minha vida, quer eu vote, quer não, eu estou aqui escolhendo uma estratégia que vai minimizar o mau efeito. Aí alguns libertários vão dizer: Cogos, isso seria utilitarismo. Você votar no Bolsonaro, por exemplo, para evitar o Lula, ou o Moro, ou o Dória, seria ilegítimo para um libertário, porque o Bolsonaro necessariamente vai desagradar alguns setores da sociedade com medidas estatais coercitivas. Aí nós aplicamos muito bem a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Realmente existem pessoas que vão se sentir prejudicadas por medidas que o Bolsonaro tomaria e que, se fosse o Lula, enfim.
Agora, nós sabemos que o Lula e o Moro são parte do establishment e que eles trabalham para fazer avançar uma agenda comuno-globalista de total destruição das liberdades. Então, mesmo que o Bolsonaro tenha algum efeito negativo para algum setor da sociedade, eu não gostaria que isso acontecesse. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é evitar que os comunistas tomem o controle de tudo e nós sejamos impotentes. Então, considerando aí o cômputo estratégico das coisas, sim, voto no Bolsonaro e coloco aí qualquer coisa errada que porventura o Bolsonaro venha fazer na conta do mal menor. Então essa seria uma excelente aplicação. Agora, se os libertários insistirem na ideia de não participação, porque eu vou legitimar o sistema, primeiro, eles estão usando o mesmo argumento furado dos social-democratas de que nós legitimamos o Estado por participar dele. Não, isso aí é uma teoria furada de contratualismo social, que os libertários, infelizmente, estão internalizando. E, segundo, vamos considerar os comunistas. Os comunistas são bons de estratégia. Se nós pensarmos, os comunistas defendem falsas doutrinas, defendem agressão contra inocentes, e mesmo assim eles fazem sucesso na academia, na mídia e no senso comum. Isso não é uma prova do sucesso estratégico e marketológico dos comunistas? Para mim é. Poxa, eu só defendo liberdades econômicas individuais aqui, e eu tenho um monte de hater, e um monte de gente que fala que eu não deveria ser levado a sério, e os comunistas vão lá e defendem as medidas mais ditatoriais do mundo e eles são considerados respeitáveis. Eu admiro o marketing deles. Então, eu gosto de citar comunistas nessa área. Saul Alinsky, Rules for Radicals, regras para radicais. Uma das regras dele, não me lembro o número, diz o seguinte: se você se atém a uma certa estratégia durante muito tempo, por qualquer motivo que seja, ideológico, etc., e essa estratégia te impede de agir, ela não é mais uma estratégia para te fazer ter sucesso. Ela já passa a ser um passivo. Ela não é mais um ativo no seu rol de estratégias. Ela é um passivo que te prende e te impede de inovar. O libertário, com essa estratégia de vamos apenas divulgar princípios libertários, não vamos nos candidatar, senão vão falar que nós não temos princípios, etc., ela está empurrando os libertários para baixo. Nós tivemos aí uma janela de oportunidade de 2013 a 2018, quando o libertarianismo, a escola austríaca, despontou nos debates, e nós poderíamos ter ocupado espaços, nós poderíamos ter levado pessoas a uma posição onde a mídia fosse obrigada a divulgá-las, porque a mídia não fala em libertarianismo, escola austríaca, você não vai ver esse tema na Rede Globo. Mas se tivesse um deputado falando isso na TV Senado, na TV Câmara, um senador na TV Senado, aí não teria para onde fugir. Nós poderíamos forçar a mídia mainstream a nos divulgar, mas cadê a estratégia aqui? Infelizmente, ninguém adotou. Então, essa estratégia está nos puxando para baixo. Não está funcionando. E o pior de tudo, pessoas que se dizem libertárias estão ocupando os espaços vendendo um produto falso, praticando uma fraude. Você vê o MBL, por exemplo. O MBL se dizia ali os representantes das liberdades individuais e econômicas. O Partido Novo surgiu com esse discurso. Como os libertários de verdade se recusaram a participar disso, os libertários de mentira entraram ali e você vê o MBL, o Partido Novo, elogiando a ditadura chinesa, elogiando imposto em cima de igreja, fechamento de missa, medidas de ditadura sanitária, tudo isso com a bandeira do liberal. O Kim Kataguiri lá queria passar uma lei para botar por 8 anos na cadeia a pessoa que falasse mal de um político. E ele é liberal. Pelo amor de Deus, esses caras ocuparam como charlatães ocuparem o lugar que era nosso. Terrível. Meu amigo, vamos encerrar aqui a live, que já passou aí de 1 hora, acho que já deu mais ou menos 1h10. Estou com medo aqui do Instagram. Nossa, passou tão rápido. Nos limar. Pois é, não, dava para a gente ficar aqui, sei lá, horas falando sobre esse assunto, porque é muita coisa. Mas, enfim, foi uma honra, adorei te receber aqui para bater papo sobre esse tema. Foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal também se amarrou, né? Tirando os haters, tenho certeza que muita gente aprendeu muito com você aqui nessa live. Você deu muitas informações, citou vários escritores aí muito importantes para entender
essa pauta aí do libertarianismo. E que bom que nós convergimos aí na nossa opinião a respeito da ocupação de espaços, mesmo por aquelas pessoas que são a favor do Estado mínimo ou mesmo da extinção do Estado. Então, adorei o papo, né? Agradeço aí a tua participação e a gente vai se falando. Você quer falar mais alguma coisa aí? Dar mais algum recado aqui, pessoal? Eu queria terminar dizendo o seguinte: todos os argumentos que eu dei aqui, toda meia hora, 40 minutos que eu devo ter falado, somando tudo, perdem para o melhor argumento que nós temos aqui. O melhor argumento que nós temos aqui é a própria existência da juíza Ludmila Grilo. É uma bênção ter você no cargo que você ocupa. Imagina se fosse aí alguém no lugar dela, seria terrível. Graças a Deus temos pessoas como você ali e deveríamos ter mais gente assim. Então, estudem e ocupem os espaços. Obrigada, meu amigo. Fica com Deus. Um beijo. Obrigado por você ter participado. Fica encerrada a live. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Beijo e fica com Deus.